Oi, gente. Vamos lá? Vamos para mais um roteiro dessa semana? Então, a gente começa agora oficialmente a parasitologia, tá? Que é o estudo dos parasitas. E a gente começa com o primeiro grupo dos parasitas, que são os protozoários. Eles são endoparasitas, ou seja, são parasitas internos. Então, que eles estão dentro do nosso corpo e eles podem causar várias doenças. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Os parasitas, nós vamos começar com as características gerais. São células eucariontes, então são as células que têm núcleo definido, material genético está dentro do núcleo, tem as organelas, então uma célula complexa, porém unicelular. Os protozoários, eles não são mais de uma célula para formar tecido, formar órgão. Não, é uma célula eucariótica, mas única, seres unicelulares. A maioria deles é autótrofo, então não produz o seu próprio alimento, se alimenta de outros, por isso que ele é parasita. Então, parasita, ele sempre está usando o outro, né? O ser, o hospedeiro, para conseguir seus alimentos. Eles podem ser aeróbios ou anaeróbios, tá? Essa aqui é a característica de um protozoário, tá? Deixa eu mostrar algumas outras características que são a maioria é de vida livre e aquática, muitos estão nas águas, tá? Água doce, água salgada, lugar úmido, subsolo, material orgânico, decomposição de materiais. Porém, alguns são parasitas e causam muitas doenças. Então, essa figura aqui eu gosto muito, que dá para ver bem a célula de um parasita. E aí, eu quero destacar umas coisas. Isso aqui, na célula eucariótica, é que o núcleo não tá dando para ver, mas na célula eucariótica seriam as organelas, certo? Só que quanto mais a gente caminha na evolução, mais as organelas vão ficando próximas a órgãos. Então, nos parasitas, a gente já tem um órgão, por exemplo, o vacúolo digestivo, que a organela é o lisossomo que vai fazer essa digestão. Aqui a gente já tem o vacúolo. É como se o lisossomo ele se evoluísse já para uma estrutura um pouco mais complexa. Que daqui para frente, o que seria o vacúolo digestivo? O estômago. Então, vai caminhando a evolução e as organelas, elas vão evoluindo também, tá? A gente tem o citopígio. O citopígio é como se fosse o ânus, que liberasse as substâncias para fora da célula, aquelas substâncias que não se usa mais, tá? Então, eu só queria mostrar, assim, para vocês verem primeiro uma célula de um parasita. Muitos têm cílios, olha quantos cílios, para se locomover, principalmente se for aquoso, né, o local. E ele já é mais evoluído do que a gente viu das bactérias, por exemplo. Tanto é que ela é eucariótica, tá? Classificação, gente, a classificação é mais em relação a como que esse protozoário ele se locomove, como que ele sai de um lugar para o outro. Então, a gente tem 4 estruturas de locomoção. Primeiro, aquela estrutura que é igual da ameba, são chamados pseudópodes. Pseudo é tipo assim, pseudo é falso. E podes é de pé. Então, é pé falso. Na verdade, não tem pé. O que ele faz? Imagina o citoplasma da célula. Ele se estende, recua. Se estende, recua. Como se ela fosse... ele vai se locomovendo por extensão do citoplasma e retenção do citoplasma. Estende o citoplasma, retém o citoplasma. E assim ele vai mudando de lugar. Apenas pelo citoplasma que vai espalhando, contrai. Espalha, contrai. Então, essa estrutura é chamada de pseudópodes, tá? Bom, o próximo parece um peixinho aí. Ele é uma estrutura, ele se locomove com uma estrutura que vocês conhecem faz muito tempo, tá? O filomastigófora, que é por flagelo. Então, o protozoário bate o flagelo e o flagelo consegue se distanciar.
O próximo é por cílios, que é a maioria aí, que tem cílios em toda a extensão da membrana, ele bate os cílios, que são curtinhos, e consegue se locomover. Agora, a gente também tem um grupo de protozoários que ele não tem nada para se locomover. A gente chama de estrutura sem locomoção. Ele é que nem o esporo da bactéria. Ele tem nada. Ele não se mexe pseudópode, ele não tem cílio, ele não tem flagelo. Uai, como é que ele sai de um lugar para o outro? Ele depende exclusivamente do vetor. De alguém pegar, seja nas patinhas, de alguém pegar e transferir para outro lugar. Nem que seja o vento, bater o vento e levar o protozoário de um local para o outro, a água que corre e carrega o protozoário. Não, por ele não se locomove. Ele precisa de alguma estrutura externa que leve ele de um local para o outro. Tá bom? Ok? Ok? Então a gente vai começar a discutir as doenças causadas pelos protozoários. Então eu peguei as principais doenças aí para a gente dar uma olhadinha nela. Vamos começar pela amebíase. Amebíase. O agente, então, tem as imagens, essa aí é a carinha de uma ameba. O agente etiológico, olha o conceito lá do vídeo passado. Agente etiológico é quem causa a doença. Quem causa é a entamoeba histolítica. Dani, mas esses nomes são muito complicados. Eu admito, eu concordo, são. Mas são os nomes científicos deles. As doenças, elas também têm o nome popular e o nome científico. Não é o caso da amebíase. A amebíase chama amebíase mesmo. Mas os agentes etiológicos não adianta. É sempre um nome duplo, que eu brinco que é nome e sobrenome. E tem uma coisa que é importante vocês saberem. Na ciência, quando a gente está falando nomes de agentes etiológicos, obrigatoriamente, a primeira letra é maiúscula e a primeira letra do primeiro nome é maiúscula e a primeira letra do segundo nome é minúscula. Sempre. Sempre é obrigatório. E outra coisa que é obrigatória é esse nome do agente etiológico, ele tem que ser destacado no texto. Como é que se destaca? Ou pelo itálico, sabe que é itálico, né? Aquela letra torcidinha. Ou por um risco. Ele é riscado, sublinhado. Só que o detalhe, o meio não pode ser. Tem que ter a separação, são riscos independentes. Você risca a primeira palavra e risca a segunda. Se essa palavra tivesse escrito, tá um texto imenso, um texto de uma página, e o nome do agente etiológico tá lá, entamoeba histolítica, ele tem que estar destacado. Seja por grifar cada palavra, seja por itálico, tá? Tem que estar destacado. Então, no caso da amebíase, agente etiológico, entamoeba histolítica. Como é que a gente pega? Qual que é o modo de transmissão da ameba? É fecal oral, que eu falei do vídeo passado. Fecal oral é fezes, contamina ambiente, que contamina a gente. Então, contaminação direta pelas mãos e, consequente, eu ingiro o cisto. O que é o cisto? É como se fosse o ovinho do parasita, do protozoário. Então, o ovo, ele vai se transformar em protozoário adulto. Nas fezes, o que são liberados nas fezes? Não é o parasita adulto, são os cistos, são os ovos. Então, ó, fezes, nesse caso aqui, é aquelas fossas que aí contaminam o ambiente. Aí essas fezes contaminam a água. Essa água é coletada para irrigar, por exemplo, uma plantação. Eu não higienizo a fruta, legume, verdura corretamente, eu ingiro os cistos. Ingerir os cistos, lá no meu intestino, o cisto se desenvolve em protozoário, no caso, o cisto da entamoeba vira ameba, entamoeba adulta. E ela começa a se reproduzir no meu intestino. Enquanto que eu não faça um tratamento, não tome a medicação para matar esse protozoário, ele vai continuar liberando cistos nas fezes. Essas fezes pode estar no meio ambiente, pode estar no rio, na água, e assim a gente se contamina.
Vocês vão ver, gente, que esse ciclo, ele é muito reprodutivo, ele é muito igual a várias doenças. Pessoa, hospedeiro, fezes no meio ambiente, essas fezes contêm cistos, esses cistos contaminam o meio ambiente, a água, o solo, contamina a alimentação e a gente não higieniza fruta, legume e verdura direito e se contamina, ok? Sintomas, geralmente todas as verminoses têm alguma relação aí com o intestino. Então, náusea, vômito, diarreia, dor de barriga, febre, porque não deixa de ser uma infecção, cansaço. Cansaço também nas verminoses em geral, nas parasitoses, é muito comum, porque como tem um parasita se alimentando do meu alimento, porque ele se alimenta do que eu tenho. Então, quer dizer, tá faltando para mim. Então, assim, é como se eu tivesse sempre com déficit na minha alimentação. Por quê? Porque eu tô nutrindo a mim e o parasita. Entende? Então, esse cansaço, essa fraqueza é muito comum nas parasitoses. Profilaxia, né? O que é a profilaxia mesmo? Prevenção. Então, prevenção, saneamento básico. Que aí, gente, no saneamento básico, essa questão aqui, a gente tira essa questão. Porque aí eu vou ter esgoto encanado, eu vou ter tratamento de esgoto, né? Saneamento básico, higiene, pensando na higiene de fruta, legume, verdura, lavar bem as frutas, legumes e verduras, cuidado com a bucha que fica na pia, porque a mesma bucha que você lava uma maçã é a bucha que você lava a tábua de carne, que é a mesma bucha que você lava dentro da pia. Está contaminando, contaminação é recorrente. E aí, a orientação pelo Ministério da Saúde é você deixar por 30 minutos, vou higienizar um maço de alface. Você lava o maço de alface, coloca numa bacia de água com 1 litro d'água e 1 colher de sopa de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Essa misturinha, alguns postos de saúde estavam liberando para a população até um tempo atrás. Mas você pode fazer em casa. Esse é a forma indicada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, para a higienização correta de frutas, legumes e verduras, tá? A higienização, então, quando eu falo higiene, gente, é utilizar o banheiro de forma correta, higienizar muito bem as mãos depois de ir ao banheiro, antes de se alimentar. Água filtrada, cuidado com as águas que a gente não sabe a procedência, tá? Que a água pode estar contaminada com cistos do mesmo jeito, ok? Então, essa é a amebíase. A giardíase tem o mesmo raciocínio, tá? A giardíase, o que muda é que a doença é diferente, então quem causa é diferente. O agente etiológico da giardíase é a giardia. A gente chama de giardia lamblia. Ela é bem característica, porque ela parece que tem anteninhas e 2 olhinhos. O desenho dela é bem característico. Qual é o modo de transmissão? Também fecal-oral. Mesmo motivo. Tanto é que até para o médico descobrir, ele tem que fazer um exame de fezes para ver qual que é, se é a ameba ou se é a giardia. Porque as características da doença, como pega, os sintomas são muito parecidos, tá? Então, contaminação direta pelas mãos, fezes no meio ambiente, contamina meio ambiente, contamina fruta, legume e verdura. Os cistos, eu ingiro os cistos da giardia e me contamino. Muito comum. Pode estar na água, pode estar no alimento, mas tudo parte de fezes não tratadas, justamente por não ter saneamento básico. E não higienização das mãos após utilização de sanitária. E aí você vai passando essa contaminação para frente. Sintomas praticamente os mesmos: diarreia, dor de estômago, dor da barriga, dor cólica, perda de peso também é bem comum em casos de parasitose. Por quê? Porque se eu tô me alimentando e o que eu tava me alimentando agora eu tô dividindo com parasita, consequentemente tá tendo menos nutriente pro meu corpo e você pode perder peso nesse processo, tá? Muita diarreia, dor abdominal, uma característica de fezes amareladas, tá? Então, esses são sintomas gerais da giardíase.
As profilaxias são as mesmas. Gente, eu brinco que é assim, ó. Esqueci a profilaxia de parasitas. Qualquer parasita. Esqueci. Saneamento básico e higiene. Não tem, todos vão começar daí. Não tem como falar em parasitose sem falar em saneamento básico e higiene, tá? Higienização de fruta, legume e verdura, água filtrada. Tudo bem? Giardíase e amebíase são muito parecidos. A próxima doença, que é a malária, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela é pelo um parasita, então qual é o agente etiológico da malária? O agente etiológico, quem causa a malária, é o Plasmodium. Ele é chamado de Plasmodium. A gente tem 3 subespécies: Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, tá? Mas no comum a gente chama assim Plasmodium SP, que engloba qualquer um deles, Plasmodium SP, que podem causar esse SP é de espécie, então aí engloba as 3 espécies. Quem causa é esse lindo aqui da foto, esse é o parasita, que é o Plasmodium. Quem transmite? Nós temos um vetor, não é fecal oral direta, que é fecal oral é fezes, boca, né? Aqui não, a gente tem um vetor, tem um que transmite, tem um intermediário, tá? É um hospedeiro intermediário, que é o mosquito. O nome desse mosquito é o Anopheles, que é conhecido como mosquito prego, é esse mosquitinho aqui. Então, uma vez que você tem a malária, ela tá circulando no seu corpo. O mosquito, o vetor, pica você, agora ele tem o parasita nele. Só que esse parasita, ele tá se reproduzindo de forma assexuada. Por isso que o mosquito, ele é um hospedeiro intermediário. Aí esse mosquito voa e pica outra pessoa. Então, ele passa de um hospedeiro para o outro, tá? Então, como é que é a transmissão? Não é fecal oral. Ela é picada do mosquito e é a fêmea. Já foi comprovado que é a fêmea que consegue transmitir o parasita. A fêmea infectada, então essa fêmea picou um hospedeiro, ficou infectada e ela, a partir de agora, ela vai transmitir para outras pessoas, tá? Esse parasita induz mudanças funcionais e antigênicas, né, nas membranas dos glóbulos vermelhos. Ah, isso é importante. A malária, ela tem uma característica especial. A partir do momento que a fêmea do mosquito te pica, esse parasita, ele vai para as células que ele tem mais afinidade. Em especial, qual a célula que mais tem afinidade? O parasita, o Plasmodium, é pelas células vermelhas do sangue. São os glóbulos vermelhos, são as hemácias, tá? E esse aqui é o ciclo. Então, tem um ciclo que acontece dentro do mosquito, que é de forma assexuada, e tem um ciclo que depois que esse mosquito me pica, vai direto para as células do sangue, né? Vai para a célula hepática, vai para as células do sangue, que é onde são produzidos, e eles entram dentro das células dos glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, tá? E aí, gente, a hemácia, ela é a célula que carrega o oxigênio para dar energia pra gente. Se a gente lembrar lá da respiração aeróbia da semana passada, precisa do oxigênio, né? Pra gente ter 38 ATPs de energia. Se a célula que carrega oxigênio tá sendo prejudicada porque tá parasitada, você concorda que eu vou transmitir menos oxigênio? Consequentemente, eu vou ter menos energia. Essa pessoa vive cansada. A pessoa que tem malária, ela tá sempre cansada. E tem uma outra característica que é muito comum, que quando o parasita entra nas hemácias, ele estoura as hemácias. Ele se reproduz, igual o vírus, se reproduz lá dentro, é um parasita também, né? E estoura a hemácia. Quando a hemácia estoura, o sintoma que dá no paciente é um pico de febre. Então, o paciente malárico, ele tem picos de febre muito intensos. E aí, quando dá o pico de febre, ele pode ter convulsão, né? Toda aquela questão de temperatura elevada. E é muito comum
Porque a gente sabe que quando o paciente está em pico de febre, que ele pode entrar em convulsão, em confusão mental, é a hora que os vírus, que os parasitas estão sendo liberados, que estourou a hemácia, ele está sendo liberado, vai infectar outra hemácia, daí por diante, tá? Aqui, ó, só para mostrar para vocês, então, a fêmea pica, ó, ela picou, aí esse parasita, ele penetra o corpo, ele vai lá no fígado, entra nas células vermelhas e começa, que são as hemácias, e começa a parasitar as hemácias. Ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Na verdade, não é o mosquito que, né? Essa imagem agora que eu vi. É o parasita que se multiplica ali dentro. E até que um outro mosquito pique essa pessoa e pegue esses parasitas da outra pessoa e vai assim transmitindo de hospedeiro para hospedeiro. Olha lá o parasita dentro de uma hemácia. Hemácia é muito característica, gente. A hemácia, ela parece aquela balinha soft. Sabe aquelas balinhas que é afundada no centro? Essa é a hemácia. E aqui é um close desse parasita dentro da hemácia, ok? Tudo bem? E aí, quando esse parasita se multiplica muito, o que acontece? Ele rompe a célula, essa hemácia morre. E lembra que ela que é a responsável por transferir o oxigênio, tá? Por carregar o oxigênio e, consequentemente, pra gente ter a energia, tá bom? Principais sintomas são picos e acessos febris aí, esses picos de febre periódicos que eu falei, que coincidem com a ruptura das hemácias, tá? Pode ter calafrio, justamente pelo aumento da temperatura. Icterícia, o que é icterícia? É pele amarelada. Mas por que a pele começa a ficar amarelada? Porque as hemácias estão sendo estouradas, né? Então você está diminuindo o número de hemácia. Hemácia é a célula vermelha do nosso corpo. Por isso que você começa a ficar com aquela cara de. Pode até dar hepatite. Pode dar hepatite, não, pode dar. Aí é icterícia. Esqueci o nome, eu já lembro da doença. Anemia. Anemia. Que é quando a anemia é caracterizada justamente por diminuir essas células vermelhas do sangue, porque como elas estão morrendo, tá diminuindo o número. O corpo não dá conta de produzir mais para repor tempo a tempo, né? Como tem a ver com uma célula do sangue, tem problema de coagulação, então uma série de sintomas. Mas a principal sintoma realmente são os picos de febre, esses calafrios, a pessoa treme muito, e a icterícia, que é essa pele amarelada, tá? Tudo bem? Ok? Malária. E a outra doença que eu queria trabalhar com vocês, que é a doença de Chagas. Também ela é diferente, tá? Ela recebeu o nome porque foi Carlos Chagas, tá? Que é o pesquisador do Oswaldo Cruz, ele que descobriu quem é o protozoário que causa a doença, tá? Que é o Trypanosoma cruzi, e assim ficou batizado como doença de Chagas, por conta do Carlos Chagas. Então, nas Chagas, quem é o agente etiológico? É o Trypanosoma cruzi. É o nome do agente etiológico. Olha lá, primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula, tá? A segunda letra não, primeira letra da segunda palavra. Então, é esse parasita aqui, ó. Ó, ele é um flagelado, ó. Tá? Esse é o Trypanosoma. E quem transmite? Quem é o vetor? É o temido, é o esquisito, barbeiro, que o nome dele científico é triatoma, tá? Que é o barbeiro. Algumas comunidades chamam de chupança, fincão, bicudo, chupão, procotó. A gente já viu vários nomes populares para ele, mas o mais comum realmente é o barbeiro. Ele é bem característico, que ele tem ao redor do corpo preto, amarelo, preto, laranja, assim, ao redor dele. Como é que a Chagas é transmitida, a doença de Chagas? O barbeiro, então, ele pica uma pessoa e agora o barbeiro está contaminado. Aí, o que ele faz? Ele pica outra pessoa. Só que tem uma característica. Quando ele pica e defeca no mesmo lugar. Então, ele pica e defeca. São duas coisas diferentes.
Só que o que que faz? É nas fezes do barbeiro que tá o protozoário. Só que, então, se ele me picou e defecou, se eu não levar as fezes para dentro do buraco da picada, ele não vai entrar no meu corpo. Só que qual que é o problema? Ela é doída e ela coça a picada. Então, o barbeiro picou, automaticamente o que a pessoa faz? Coça, fez isso aqui. E assim eu levo as fezes para dentro do buraquinho da picada e eu levo o protozoário para dentro do corpo. Então, se contamina através da picada. Pode ser por transfusão sanguínea, porque esse parasita, se ele tiver no sangue e esse sangue for doado, tá? É lógico que tem muita segurança muito grande na doação, mas algumas coisas aí podem acontecer, né? Uma janela de 0,001% da mãe para o bebê, porque tem contato com sangue, né? E através de água contaminada com fezes, porque aí de qualquer forma você coloca esse organismo, esse parasita para dentro. Teve uma época que teve um surto de chagas por um outro motivo, que era pelo caldo de cana. Mas por que que acontecia? Se não tinha picada, se não tinha transfusão sanguínea, quando eles moíam a cana, porque como o barbeiro ele é um inseto. Então ele tá muito ali nas plantas, né, nos caules. Quando se moía a cana, moía o barbeiro junto. Se esse barbeiro tivesse contaminado, tá fezes, corpo, tudo junto. E aí ia pro caldo de cana e era a ingestão. Teve um surto também do açaí. Na moeção do açaí, o barbeiro ser moído junto e ser levado. Mas isso é muito mais esporádico. A grande via de transmissão é através das fezes, da picada barra fezes do barbeiro, tá? Então, o barbeiro, vamos lá, no ciclo. O barbeiro pica uma pessoa infectada. No intestino, então, dentro do barbeiro, no intestino do barbeiro, esses parasitas vão se reproduzir e ficam lá no intestino dele. Aí o barbeiro pica uma pessoa e deposita essas fezes na pele da pessoa. Aí, através da coçada, essa pessoa leva as fezes para dentro da picada e assim o tripanossoma está dentro do nosso corpo. Agora, qual que é a grande característica, gente? Todo parasita, que nem eu falei dos vírus, o vírus entra no nosso corpo e vai para a célula que tem mais afinidade. O protozoário é a mesma coisa. A grande afinidade do tripanossoma, né, desse parasita, é pelas células do coração. Por isso que vocês vão ver que o coração é o mais afetado, tá? O tripanossoma, ele atinge... Tem um barulho. Ele atinge muito as fibras musculares, em especial as cardíacas. E aí, conforme o parasita vai se reproduzindo, ele vai perfurando o músculo do coração. Por isso, quanto mais eu perfuro, mais o coração vai crescendo, tá? E aí interfere muito no ritmo cardíaco, tá? Essa doença é muito associada à zona rural, porque o barbeiro adora madeira. Ele adora esse cimento, é muito relacionado a moradias de casas de pau a pique. Que é aquelas madeiras e o cimento associado, né? Tipo assim. E ele gosta muito desse ambiente. Então, por isso que a Chagas é muito associado ao rural. Não é só o rural, mas por quê? Porque o barbeiro, ele tá muito bem nesse ambiente, tá? E sintomas. Como é uma infecção, febre. Se tem infecção, os gânglios linfáticos, que são os locais do nosso corpo que são produzidas as nossas células de defesa, eles ficam inchados, fica vermelho. E o principal sintoma, a principal relação das chagas é o aumento do coração. Por quê? Porque o parasita, que é o Trypanosoma cruzi, ele tem muita afinidade pelas células do tecido do miocárdio, que é dentro do coração. E aí vai se perfurando, ele vai reproduzindo, perfura o coração e o músculo vai aumentando. E aí a pessoa tem sérios problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória por consequência, tá? E é muito comum isso aqui, ó. Esse é um sintoma, que é o sinal de Romanin. Porque
A pessoa, muitas vezes a pessoa é picada dormindo nas casas. E ele pica, ele vai muito na área do rosto. E ele pica e assim, incha, praticamente fecha um dos olhos. É muito comum. Ó, aqui ó, sinal de Romanã, que é onde o barbeiro picou. É muito mais fácil ele picar nas áreas que são mais expostas. Às vezes a pessoa tá coberta e o que tá exposto é o rosto, tá? Aqui mais um close do barbeiro para vocês, triatoma. E a transmissão é essa que eu já expliquei. Então, principalmente das casas rurais de pau a pique, o barbeiro ele adora esse ambiente de madeira, esse ambiente rural. Ele pica a pessoa enquanto. Ah lá, a pessoa tá dormindo. Então ela tá coberta muitas vezes. Então tá exposto, às vezes, o braço, as mãos e o rosto. E aí, o barbeiro pica, automaticamente você coça. Gente, se sentir uma picada, não coça, porque pode ser o barbeiro. Coça, leva o parasita para dentro da circulação e aí agora você está contaminado. Até hoje a gente não tem vacina, tá? Para prevenção, né, para o profilático da doença. A prevenção é principalmente focada em combater o barbeiro, tá? Combater o vetor da doença. E é claro, gente, investir em saneamento básico, investir na melhoria das casas rurais para que eles tenham uma melhor condição ali de moradia e higiene, certo? Aí são as características da doença de Chagas. Ok? Tudo bem? Dúvidas? E aí, estou disponível então para vocês. Essas são algumas das doenças características dos parasitas protozoários. Tudo bem? E aí fica aí a critério de vocês, se aprofundem nas pesquisas, busquem mais tratamentos para vocês desenvolverem aí esse tópico, tá bom? Obrigada. Até o próximo.